Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Quero destacar o verso 18, tão conhecido e tão pouco praticado. Mandamento de Deus. E o verbo no original é exatamente no imperativo. Ordem, mandamento, ordenança. Está escrito: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Eu vou pedir toda a sua atenção. Não desvie o seu pensamento. Não permita que nada venha tirar a sua atenção. Eu sei que as crianças estão no templo. Eu peço apenas a gentileza dos pais que segurem um pouco. Não vamos permitir que nada venha tirar a nossa concentração. E outra coisa, eu peço a você que o seu coração esteja aberto, a sua mente completamente aberta, a fim de que Deus fale ao seu coração. Vamos orar, meus irmãos. Espírito Santo, faz no meio do teu povo aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a instituição não faz, aquilo que ninguém faz, nenhum pastor, ninguém. Somente o Eterno pode fazê-lo. Somente o Espírito Santo da promessa pode fazê-lo. E a minha oração é que nesta manhã algo extraordinário aconteça. O Espírito do Senhor sacuda este lugar com graça e muito poder. E usa-me apenas como instrumento, nada mais do que isso. Usa a minha mente, usa a minha voz, a fim de que teu Espírito tome completamente cada vida. E todos nós sejamos impactados pela presença do Senhor. Assim oro e agradeço pelos méritos de Jesus. Amém.
Meus irmãos, todo cristão nascido de novo, segundo o que a gente entende da Escritura, é habitado e selado para o dia da redenção pelo Santo Espírito. Conforme escreveu Paulo no capítulo anterior, no verso 30. Mas nem todo cristão tem uma vida cheia do Espírito. Nem todo cristão é controlado pelo Espírito Santo da promessa. Sabem qual é a nossa maior necessidade? Sabem qual é a maior necessidade da igreja hoje? É de famílias cheias do Espírito. É de pessoas cheias do Espírito Santo. Pai cheio do Espírito Santo. Mãe cheia do Espírito Santo. Filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Famílias cheias do frescor e da unção do Santo Espírito. Pessoas cheias do frescor e da unção do Espírito. Esta é a maior necessidade da igreja. E a minha pergunta é: Pai, você está cheio do Espírito? Mãe, você está cheia do Espírito? Filhos, vocês estão cheios do Espírito Santo? Nós estamos cheios do Espírito? A nossa igreja está cheia do Espírito Santo? Se a resposta é negativa, a solução é uma só: imediatamente abandonar tudo o que o Senhor desaprova e permitir que o Espírito Santo nos encha. Você tem permitido? Você tem orado? Você tem buscado? O Espírito Santo controla a sua vida? Seus pensamentos? O que você diz? Você está cheio do Espírito? Sua alma é controlada pelo Espírito? Paulo escreveu: enchei-vos. É ordem, é imperativo. Se eu não estou cheio do Espírito, eu estou em pecado. Não se assuste. Esta é a verdade bíblica. Esta é a verdade da palavra. Se nós não estamos cheios do Espírito, estamos desobedecendo uma ordem clara da palavra de Deus.
Qual é a marca de uma pessoa cheia do Espírito? Qual é a marca de uma família cheia do Espírito Santo? Paulo menciona neste capítulo 5, meus queridos irmãos, da carta aos Efésios, além de outras, mas estou olhando a partir do verso 18, 3 evidências do enchimento do Espírito Santo na vida do crente ou da família do crente. Verso 19, verso 20 e verso 21. Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo louva o Senhor de coração. Quando o cântico congregacional é cantado sem fervor, é sinal de uma vida sem o frescor do Espírito, sem o enchimento do Espírito Santo. Louvor não é para preencher o tempo até a hora da mensagem, até o momento da mensagem, até o momento da reflexão, até a hora da exposição da palavra. Quando estamos cheios do Espírito Santo, a gente entende que o louvor é dirigido a Deus. E que eu estou na presença de Deus, louvando o Deus único e verdadeiro. Eu preciso me conscientizar dessa verdade. Segunda coisa está no verso 20. Um crente cheio do Espírito, uma família cheia do Espírito agradece por tudo a Deus. Na adversidade, no sossego, no bem, no mal, no sucesso ou no fracasso. O crente cheio do Espírito Santo sempre encontra motivos para agradecer a seu Deus. Por tudo. Por tudo. E não apenas em tudo. A terceira evidência está no verso 21. O crente cheio do Espírito submete-se aos outros no temor de Cristo. Uma família cheia do Espírito submete-se a outras famílias no temor de Cristo. Um crente cheio do Espírito compreende, discerne, que a submissão de uns para com os outros é motivada pelo amor cristão. Um crente cheio do Espírito ama com o amor de Jesus. Um crente cheio do Espírito deseja o melhor para o seu irmão em Cristo. Uma família cheia do Espírito Santo deseja o melhor para outras famílias. Além dessas evidências, declinadas pelo apóstolo Paulo, evidências desse enchimento do Espírito, há outras evidências, como, por exemplo, o fruto do Espírito, que Paulo menciona no capítulo 5 da carta aos Gálatas, verso 22 e verso 23. Além de outras evidências que estão aqui ainda no capítulo 5. E eu não terei tempo para mencionar cada evidência dessa. Mas eu quero
Meus irmãos, com a graça de Deus, com temor e com tremor no meu coração, acrescentar mais 3 evidências que sinalizam se de fato uma pessoa está cheia do Espírito Santo, se uma família está cheia do poder do alto. Eu me lembro das palavras de Jesus, proferidas para os seus apóstolos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que nesta manhã, este lugar aqui, este momento, seja nossa Jerusalém, e haja um derramar poderoso e maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Que este lugar trema diante da presença de Deus. Que a sua alma trema diante da presença poderosa do Senhor nosso Deus. Uma vida cheia do Espírito continua sentindo sede intensa pela vida espiritual de poder. Deixe-me fazer uma pergunta a você, meu irmão. Você já experimentou a sensação de secura? Quando você não consegue nem salivar? Sensação de secura. Quando isto acontece, a inquietação nos domina, até encontrarmos algo para matar a nossa sede. O mesmo desejo imperioso nós precisamos sentir em relação ao poder para viver a vida cristã. Poder de Deus, poder do Santo Espírito da promessa. Devemos sentir a secura, por exemplo, de nossa estagnação espiritual, de nossa paralisia espiritual, de nossa falta de crescimento em Cristo Jesus. Devemos ficar angustiados por causa de nossa vida infrutífera. Não sei se você sente essa angústia, meu irmão, de uma vida que não apresenta fruto para a glória de Deus. Eu não falo de ativismo, eu falo de vida abundante, eu falo de enchimento, eu falo do poder do alto. Será que a minha alma se angustia quando não estou apresentando fruto para a glória do Senhor? Precisamos sentir o desejo profundo, ardente, de matar a sede espiritual.
Você conhece o que Jesus disse em João 7,37? Ele mata a sede espiritual. O Senhor disse: se alguém tem sede, vá ao pastor e beba. Vá à instituição e beba. Vá aos programas e beba. Vá às atividades e beba. Não. 1000 vezes não. Jesus disse: venha a mim e beba. De quem você está bebendo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Portanto, não precisamos ficar com sede espiritual. Eu não preciso, você não precisa, minha família não precisa, a sua família não precisa. Quem tem sede, venha a mim e beba. E Paulo completa: enchei-vos do Espírito. Quem está cheio do Espírito apresenta uma vida tão bonita diante do Senhor, uma vida graciosa diante do Senhor, uma vida piedosa diante do nosso bendito e maravilhoso Senhor. Preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Este mandamento manda você mergulhar no rio caudaloso da graça de Deus. Então, o Espírito Santo faz brotar em você bênçãos como uma fonte. Você é fonte? Fonte de paz? Fonte de amor? Fonte de misericórdia? Fonte de submissão? Você jorra, meu irmão, graça. Você jorra misericórdia. Você jorra amor. Flui de sua família um rio de bênçãos. Flui de você um rio de bênçãos. O Espírito Santo flui de você como um rio caudaloso de bênçãos. Sua família é uma fonte de bênção? A causa de nosso fracasso espiritual. E há tantos fracassados espiritualmente. A causa de nosso fracasso espiritual e o fracasso de nossa família é que não estamos nos aplicando a desejar as coisas espirituais. A gente aplica a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa força, a nossa energia, a nossa sabedoria, a nossa inteligência em busca das coisas somente mundanas, materiais e carnais. E esta é a grande verdade. Ah, meus amados, se de fato desejamos viver uma vida cristã vitoriosa, precisamos sentir sede do enchimento do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. É a ordem divina. É a ordem de Jesus. É o mandamento da Escritura. Encha-se do Espírito Santo.
Segunda coisa, não olhe para o relógio, meu irmão, não estou preocupado com o relógio. Segunda coisa, uma vida cheia do Espírito é uma vida limpa, limpíssima. Preste atenção, meu irmão, olhe para mim. Não olhe para a sua direita nem para a sua esquerda, olhe para mim. E principalmente, erga o seu pensamento para Deus. Toda a sua atenção para Deus. E diga: Senhor, eu quero esse enchimento para a minha vida. Eu quero esse enchimento para a minha família. Uma vida cheia do Espírito é uma vida limpa. Quando pedimos que o Espírito Santo controle a nossa vida, certamente Ele vai nos mostrar o que há de errado em nós. E é exatamente esse confronto que nós não queremos. Quando somos confrontados pelo Santo Espírito, quando somos confrontados pelo Deus da Bíblia, o Espírito Santo vai nos mostrar o que há de errado em nós. Ele vai nos mostrar o que está de errado no nosso relacionamento com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O que está de errado? Porque eu não consigo me relacionar com a pessoa do Espírito. Porque eu não consigo sentir que Ele dirige a minha vida, governa a minha alma, governa a minha mente, dirige meus passos, orienta minhas decisões, porque eu não consigo sentir essa relação de aproximação com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu sei e você sabe, porque a Bíblia nos ensina que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Está escrito na palavra, Efésios 4:30. Está escrito que nós podemos apagá-lo no nosso viver, na nossa vida. Somos crentes, é verdade. Somos salvos, é verdade. E não há diabo nenhum que consiga arrancar de nós esta convicção. Eu sou crente, lavado pelo sangue do Cordeiro, e um dia eu estarei diante do meu Senhor, do meu Salvador. Porém, na minha caminhada, enquanto eu não chego no céu, eu posso apagar o Espírito Santo dentro da minha vida. Escreveu Paulo na primeira carta à igreja de Tessalônica. A gente pode mentir para ele, para o Espírito. Atos capítulo 5 nos mostra esta realidade daquele casal que mentiu. E Pedro disse: vocês não mentiram aos homens, mentiram ao Espírito. Portanto, há essa possibilidade de um crente mentir ao Espírito. E até tentar o Espírito. Está lá também no capítulo 5 de Atos. O crente não pode, meus irmãos, como disse aqui outro dia, cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É verdade bíblica. Eu, como crente, jamais poderei cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o crente pode, com sua vida em pecado, pecado não confessado, não levado a sério, está apagando a influência do Espírito a ponto de transformar-se num crente mundano, fora do controle do Espírito Santo. Crente apenas mundano,
frequentador assíduo da igreja, ou das reuniões, dos cultos, porém mundano, na mente e nas ações. Um crente fora do controle do Espírito. Meus amados, o entristecimento do Espírito Santo acontece quando damos lugar ao diabo. Quando abrimos esse espaço dando lugar ao diabo. Paulo fala isso no capítulo 4, no verso 27. E o diabo que vem para roubar, matar e destruir, influencia a vida do crente a ponto dele cometer pecado. Nunca devemos esquecer que o diabo não tem direito nem autoridade sobre nós, e não agirá sobre nós, a menos que demos nosso consentimento, dando lugar para que ele haja em nossa vida e família. Quem dá esse lugar somos nós. A palavra diz que ele está ao nosso derredor, procurando ocasião para devorar, para influenciar. Ele não entra no crente, o crente jamais é possuído pelo diabo. Porém, Paulo fala das setas incendiadas e malignas do inferno. Ele age aqui. É aqui o campo de batalha. E muitas vezes nós, infelizmente, perdemos essa batalha para o inimigo. E a nossa família também perde essa batalha. Deixe-me fazer uma pergunta, meu irmão. Preste atenção. Olhe para mim. É justo, é correto, é justo pegar uma vida pela qual Jesus morreu e permitir que o diabo a use para seus propósitos nefastos? É justo? É correto que o diabo use uma pessoa que foi comprada pelo Senhor, essa pessoa deixando de orar, de estudar a Bíblia, de se encher do Espírito, o diabo usar essa vida para os seus objetivos sinistros? É justo? Meu irmão, não podemos fazer concessão ao inimigo na luta espiritual. Eu não posso abrir brechas na minha luta espiritual. Eu preciso estar sempre vigilante, em oração, buscando a Deus, orando, dedicando a minha vida, lendo a palavra e pedindo: Senhor, por favor, me encha do Espírito Santo. Senhor, por favor, encha minha família do poder do alto, em nome de Jesus. Eu e a minha família devemos tratar o pecado como algo que realmente atrapalha a nossa comunhão com Deus e impede que sejamos cheios do Espírito Santo, obedecendo o mandamento de Paulo, de Efésios capítulo 5, verso 18: enchei-vos do Espírito Santo. Porém, não esqueça que o vaso, a vida, a alma, a mente, deve estar limpo para ser cheio. Lembram daquela experiência de Eliseu?
Lá no capítulo 4 do segundo livro de Reis, Eliseu disse àquela viúva: vai e pede emprestado vasilhas vazias, limpas. E à medida que aquelas vasilhas iam chegando, o profeta deitava o azeite, azeite que é símbolo do Espírito Santo, enchendo aquelas vasilhas. Eu me ponho neste lugar, a fim de que o Espírito Santo encha a minha vida, que esse óleo encha a minha vida, domine o meu ser, domine completamente o meu coração. Meu querido irmão, a sua vida está limpa, sua família está limpa. É preciso pedir para que Deus nos ajude em sondar os nossos corações e pensamentos. Como diz Jeremias, capítulo 17, como diz o Salmo 139, sondar a mente, sondar o coração, sondar os pensamentos, sondar os corações. Peça ao Espírito Santo: Espírito Santo bendito, sonda o meu coração, sonda a minha mente, mostra o que está errado, o que é que eu preciso limpar na minha vida. Eu preciso obedecer a palavra de Deus. O nosso cálice transborda do Espírito Santo quando nossa vida é passada limpo. A minha alma transborda do poder do alto quando a minha alma é passada a limpo. A nossa família se enche do Espírito quando está limpa. Em terceiro lugar, e último lugar, uma vida cheia do Espírito entrega plenamente a vida ao Senhor. Entende que a vida não lhe pertence. A sua vida foi chamada para servir, não aos homens, servir a Deus, servir ao Senhor. Esse controle do Santo Espírito precisa ser aceito voluntariamente. É um desejo seu, é vontade sua, é quando você entrega sua vida completamente nas mãos do Senhor. Em outras palavras, você se abandona nos braços de Deus. Então aí a sua vida se enche do Espírito Santo. A gente admira homens e mulheres do passado que foram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer a você nesta manhã que aqueles crentes foram cheios porque entregaram a vida completamente ao controle do Senhor. E que nesta manhã, você entregando a sua vida plenamente ao controle do Deus eterno, sem dúvida nenhuma, você experimentará esse enchimento glorioso do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito. Portanto, é necessário uma entrega pessoal. Se queremos que a nossa família seja cheia do Espírito, é necessário que cada membro da família se encha do poder do alto. A viúva, em 2 Reis, capítulo 4, numa demonstração de confiança na palavra inspirada de Deus, através do profeta, trouxe as vasilhas e as entregou a Eliseu. É isso que eu devo fazer. Primeiramente, aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está a minha vida. Eu sou um vaso. Eu sou aquela vasilha
lá daquela mulher viúva. Aqui está a minha vida. Que o Espírito Santo a domine completamente. O Espírito que já está dentro de mim, que Ele domine o meu ser, domine as minhas emoções, domine a minha mente, domine o meu coração, domina completamente a minha vida, em nome de Jesus. Se queremos que a nossa vida desfrute constantemente dessa experiência do enchimento do Espírito Santo, é preciso entregar plenamente a vida ao Senhor. O que é que está escrito no Salmo 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Até sobre os meus servos e as minhas servas, disse Joel, derramarei do meu Espírito. Que nesta manhã, esse Espírito Santo domine seus servos e as suas servas. Até sobre nós, que somos servos e servas. Que este Espírito Santo de Deus, que mora em nós, com o qual fomos selados para o dia da redenção, nos encha completamente para o louvor de Deus. Eu quero citar somente um texto. Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, a vossa alma, a vossa mente, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O meu culto honra a Deus. O culto que eu ofereço honra a Deus, glorifica a Deus. Eu venho para o culto com a alma de servidor, de servo, de homem obediente à palavra de Deus. E não vos conformeis com este século, com este mundo perdido que jaz no maligno, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isto somente acontece quando estou cheio do Espírito Santo. Caso contrário, eu vou apenas declinar o texto e não vou experimentar aquilo que a palavra diz de uma forma cabal na minha vida, nesse processo de conhecimento do Senhor, meu Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Ah, meus amados irmãos, que nesta manhã, nesse momento, aqui e agora, hoje de manhã eu orava, dizendo: Senhor, faz acontecer algo especial na igreja hoje de manhã. Nós estamos cansados da mesmice. Eu pessoalmente estou cansado da mesma coisa, de pregar e observar as vidas, e elas não mudam. Eu estou cansado. Nós estamos cansados. Precisamos desse enchimento do Espírito com muita urgência. É a maior necessidade da igreja, volto a afirmar. Mas somente quando essa entrega é feita, é que nós experimentamos esse enchimento do poder do alto. Aí a gente passa a experimentar a agradável e perfeita vontade de Deus. E quero concluir dizendo, citando mais uma vez o texto de Paulo: enchei-vos do Espírito. Eu estou cheio do Espírito. Você está cheio do Espírito? A minha família está cheia do Espírito?
A sua família está cheia do Espírito? A sua mulher está cheia do Espírito? O seu marido está cheio do Espírito? Seus filhos estão cheios do Espírito? Esta igreja está cheia do Espírito? Nós estamos cheios do Espírito? Será que nós estamos? Será que não estamos fracassando o tempo inteiro? Para responder a essas perguntas, devemos responder honestamente a outras perguntas. Primeiro, tenho cuidado de minha vida espiritual para poder ser cheio do Espírito Santo? Tenho cuidado da minha vida pessoal? Você tem cuidado de sua vida pessoal? Ah, pastor, eu tenho muitas tarefas. Cuidado com as tarefas. O Senhor não me chamou para as tarefas. Elas são consequência. O Senhor nos chamou para um relacionamento. Segundo, os meus desejos são espirituais ou mundanos? Quando você está sozinho para pensar no que você quiser, seus pensamentos são espirituais ou mundanos? Pastor, sério, quando você está sozinho, ninguém perto de você, somente o Senhor, Ele nunca se ausenta. Você ocupa seus pensamentos com o quê? Com pensamentos espirituais ou mundanos? Terceiro, tenho entristecido o Espírito Santo com meus atos e pensamentos? Quarto, tenho sentido a necessidade e o desejo intenso de ser cheio do Espírito Santo? Quinto, o Senhor que me salvou, preste atenção a isso. O Senhor que me salvou tem sido honrado na minha vida? Em sexto lugar, o Espírito Santo tem tido a liberdade de um morador em sua vida, ou tem sido como um visitante que não fica à vontade? Assim como você visita uma família e você não se sente à vontade ali. Será que o Espírito Santo se sente à vontade comigo? Com você? Com sua família? Será que o Espírito Santo de Deus se sente à vontade? Ou ele está oprimido? Oprimido no sentido de entristecido, apagado. Em sétimo lugar, em minha vida há momentos em que percebo que o Espírito Santo me encheu para uma tarefa específica. Ou você nunca sentiu isto? Você dizer assim: Senhor, eu fui usado sim por ti. Esta tarefa eu a cumpri em consequência desse poderoso enchimento do Espírito Santo. E eu concluo dizendo, meu irmão, se as perguntas forem respondidas, se elas forem respondidas com muita sinceridade, e se os reparos foram feitos imediatamente, certamente o Espírito Santo sentir-se-á à vontade para dominar a nossa vida e a nossa família. Então, o enchimento do Espírito Santo acontecerá naturalmente. E o Espírito Santo será para nós o orvalho refrescante. Uma fonte que nunca se esgota. Um rio sempre perene. A chuva que cai no lugar certo.
e o óleo que nos unge e o fogo que nos purifica. O meu desejo é que nesta manhã o Espírito Santo faça algo diferente em sua vida, meu irmão, na minha vida, e eu sinta esse orvalho refrescante do Espírito Santo sobre minha vida. Eu perceba essa fonte que nunca se esgota. Eu consiga discernir que o Espírito é um rio sempre perene e que a chuva caiu no lugar certo, no meu coração, na minha alma, que o óleo do Espírito de fato ungiu a minha vida e que o fogo do Espírito purificou completamente a minha alma, em nome de Jesus. Eu não posso no seu lugar ser cheio do Espírito. Você não pode no meu lugar ser cheio do Espírito. Você não pode, melhor dizendo, se encher por mim. Eu não posso me encher por você nesta manhã. Meu irmão, diga: Espírito Santo, enche a minha vida e me use para o louvor do teu nome. Amém.